nas minhas viagens, e quem acompanha sabe, eu não busco metrópoles, capitais, eu busco rodovias e cidades pequenas, enfim. Só um parênteses para comentar. Acho que nem precisa, né, comentar, né, pessoal? Essas imagens lindas, né? Muito bonitas. E qual era a terceira etapa que estava em análise, ainda não consolidada, mas estava bem encaminhada mentalmente? Era a partir de Curitiba e circular, passear no interior do Paraná. E eu queria, nessa oportunidade, conhecer o entorno de Ponta Grossa, portanto conhecer ali a saída da região metropolitana de Curitiba, acessando um trecho da BR-376, depois acessando a BR-277, como acessei em direção a Ponta Grossa, e depois voltar, porque Ponta Grossa fica relativamente uma distância curta da capital paranaense, Curitiba, 100 e poucos quilômetros. E lá, no final da tarde, retornaria para no outro dia, que seria no domingo, eu ir realmente para a rota 3, a etapa 3, que era para Pato Branco. Em Pato Branco, acho que ali é sudoeste do Paraná, eu queria ficar 2 ou 3 dias para conhecer aí o entorno, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e outras cidades ali próximas. Meu amigo, é o seguinte, quando eu saí no sábado de Curitiba em direção a Ponta Grossa, quando passei os limites de Campo Largo ali, acho que uns 20 ou 30 quilômetros a partir da região metropolitana de Curitiba, São José dos Pinhais e tal, fechou o tempo. E ainda mais, teve um acidente. Parou. Por sorte, eu estava a metros, menos de 500 metros de um retorno. Retornei, abortei a saída da Ponta Grossa e eu disse, bom, vou ficar acompanhando, amanhã eu irei ou não para Pato Branco, que voltaria pela acessar novamente essa rodovia BR-277, mas mais à frente, eu não sei exatamente onde, mas antes de ou depois de Guarapuava, eu ia acessar uma outra rodovia, acho que estadual, em direção a Pato Branco. Mudei tudo. Aí a televisão, a internet tem mostrado aí nos últimos dias o que está acontecendo no Paraná. Então, exatamente 2 vizinhos que eu queria conhecer, temporais, com estragos e tal. Ponta Grossa também, temporais, granizo, estragos e tal. E todo aquele entorno que exatamente é que seria a minha terceira etapa. Então, diante do que eu já disse, pessoal, claro que eu não seria ingênuo e irresponsável e conhecer uma região que eu gostaria muito, voltaria um dia com fé em Deus, em uma época de temporais com estragos e riscos potenciais. Aí eu replanejei tudo, voltei de Curitiba, acho que no domingo, é isso, dia 29, acho que é isso, pela Reis Bittencourt, mas aí aproveitei e fiz um outro passeio curto, mas que eu já conhecia, mas que para registrar as imagens. A partir de Juquiá, eu estava na rodovia Reis Bittencourt, BR-116 voltando, mas a partir de Jequiá eu deixei a Reis Bittencourt e acessei uma rodovia estadual, Juquiá, Piedade, direção Sorocaba, e capturei as imagens. É uma região belíssima, você subindo ali dentro da mata tal, acho que ali é Mata Atlântica, né, pessoal? E aí registrei as imagens. A gente passa em outra cidade que eu esqueci o nome. Você acessa essa rodovia a partir de Juquiá, que fica ali às margens da rodovia Reis Bittencourt, direção Piedade de Sorocaba, mas no trajeto você passa em uma outra cidade que eu esqueci o nome. Aí você acessa o perímetro urbano ali do entorno de Sorocaba, um trecho, não necessariamente mais um trecho da rodovia Raposo Tavares. Até me atrapalhei um pouquinho, acessei a Raposo Tavares em direção à capital, depois corrigi. Depois peguei a SP-75, acho que é isso, acho que é chamada de Castelinho, é a rodovia do Açúcar, e
Depois peguei outra opção ali, são várias rodovias que interligam ali o entorno de Jundiaí. E aí fui em direção a Itatiba novamente. Em Itatiba fiquei 2 dias novamente, passeando no entorno. Fui conhecer a região chamada de Circuito das Águas. Claro, não para desfrutar das águas, das cachoeiras e assemelhados, mas para conhecer o entorno ali. Amparo, Serra Negra, não cheguei a Águas de Lindóia. E passei em Morungaba, que eu já conhecia, né? Enfim, gravei, voltei e replanejei da seguinte forma. E estou realizando. Quase. Mas tive que mudar de novo por conta de outro detalhe importante que a gente tem que, no planejamento, ficar atento. Quando cheguei em Resende, às margens da rodovia Presidente Dutra, em direção ao Rio de Janeiro, capital, pernoitei, como planejado, Hotel Seigio, ali em Resende, recomendo, bem localizado, um bom hotel, confortável, seguro. Qual era a ideia? A ideia era manter-se na rodovia Presidente Dutra e retornar para Aracaju, ainda passeando, não é retornar exatamente, pela BR-101, que eu tenho uns 10 ou 15 anos que não passo por lá. Para evitar passar dentro da capital, da metrópole, Avenida Brasil, Ponte Rio-Niterói, Avenida Brasil, Ponte Rio-Niterói, que já passei muitas vezes, inclusive trabalhei no Rio e morei em Niterói em hotel quase 2 anos. Para evitar isso, eu tinha uma opção de acessar como se fosse, acho, para Teresópolis ou Petrópolis, enfim, e sair lá em Magé, Itaboraí, e pegar a BR-101 em direção ao norte Fluminense, Macaé, Campos dos Goitacazes e tal, voltar pela 101, pernoitar em Campos dos Goitacazes, no outro dia seguir em frente pela 101, Trevo de Cachoeiro do Itapemirim e tal, e pernoitar em Linhares. E a partir de Linhares, enfim, tocando direção Teixeira de Freitas, já na Bahia, pernoitar em Teixeira de Freitas, depois direção Itabuna, enfim. E aí Cruz das Almas, Alagoinhas, Aracaju, antes passando no entroncamento para a Feira de Santana ali, da BR-101 com a 324. Mudei tudo, por quê? Por conta do feriado de amanhã. Hoje é dia 1º de novembro. Imagine vocês, véspera de feriado na BR-101, ali no entorno de Itaboraí, Magé, direção região dos Lagos, no Rio de Janeiro, que é procurada demais. Ia pegar com certeza congestionamento. Conheço bem esse trecho, Rio de Janeiro, Macaé, Rio de Janeiro, Campos, que trabalhei muitos anos na Bacia de Campos e pegava o avião, né, de Aracaju para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu ia para Macaé ou Campos de ônibus. Já peguei muitos congestionamentos ali na BR-101, inclusive com o meu veículo, que eu, como disse, trabalhei muitos anos aí no Rio de Janeiro e às vezes, não foram poucas as vezes que eu levei meu carro e do Rio para Macaé, Macaé para Campos. Conheço ali a BR-101. Ia pegar com certeza congestionamento. Aí eu mudei tudo, pessoal. O que é que eu fiz? Esqueçamos a BR-101, esqueçamos Magé, esqueçamos Itaboraí, esqueçamos Macaé, Campos dos Goitacazes. E eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar 393 em Barra Mansa. Para quem não conhece, vindo na Dutra, vindo de São Paulo, direção Rio de Janeiro, quem quer acessar a BR-393, no entorno ali de Volta Redonda, é a saída 271 da Dutra, tá? Aí BR-393, em torno de Volta Redonda, enfim, Barra do Piraí, Valença, Vassouras, Três Rios, além Paraíba. E pernoitei ontem em Muriaé e aqui estou. Qual é a ideia agora? A ideia agora é seguir
Ainda não defini se a partir de Governador Valadares vou pernoitar em INAC, tá? Já expliquei isso anteriormente. Por que é que eu vou pernoitar em INAC e não em Governador Valadares? Por lógica, quem está aqui de Muriaé para Governador Valadares, indo para Aracaju, o pernoite é em Governador Valadares, não é INAC. Mas eu já expliquei por quê. Porque eu tenho uma preferência muito grande e me sinto bem no hotel Encantado INAC. Hoje à noite eu irei definir com calma se eu, a partir de INAC, eu irei seguir em direção ao Governador Valadares. Percebam que eu estou atrás desse caminhão em 30 metros, devagarinho, por duas razões. Primeiro, que eu não tenho pressa, atrás está tranquilo, já atrás de mim só tem um veículo distante. E esse visual maravilhoso. A partir de INAC, seguirei amanhã em direção ao Governador Valadares. E uma opção em análise é seguir a partir de Governador Valadares até a BR-101 lá no Espírito Santo, Linhares. E aí fazer a rota Linhares, Pedro Canário, Teixeira de Freitas, Itabuna, Cruz das Almas. Já entenderam? Em torno de Feira de Santana, Alagoinhas, Aracaju, dentro dos próximos 5 dias. Ok, pessoal? Desculpem porque eu fiz um relato extenso demais, até cansativo, mas era para situar vocês que acompanham aí essas loucuras, entre aspas, das minhas viagens maravilhosas do Brasil afora. Um abraço. Miradouro, nas Minas Gerais, às margens da Rio Bahia, BR-116, direção norte, para traço com Muriaé. Na frente está Caratinga, Governador Valadares.
Sem comentários. Esse tipo de imprudência é melhor a gente não comentar, né? Não faz bem, fica o registro. Irresponsabilidade. Ponto. Limite de municípios: Miradouro e São F do Glória. Acredito que o F seja Francisco. Se sim, São Francisco do Glória. Ponte sobre o Ribeirão Conceição.
nessa época de chuvas, pessoal, período chuvoso, né? A topografia aqui ela favorece, entre aspas, erosões. Tem que ter muita atenção, independente de obras que estão acontecendo, né? Essas erosões aí podem até interromper o fluxo, entendeu? Acredito que não é o caso.
34. Para trás ficou Miradouro. Eu sempre que passo aqui eu confundo quem é primeiro, se é Miradouro, nesse sentido norte, e depois Fervedouro, ou é o inverso. Então é isso, vindo lá de Muriaé para Governador Valadares, primeiro é Miradouro, depois Fervedouro. Esse é o quilômetro 658 da BR-116 Norte. Ela mesma, Rio Bahia, rodovia Santos Dumont. Em todo o trajeto aqui da Rio Bahia, nas Minas Gerais, e em outros locais também, né, claro. São Francisco do Glória.
municípios: São Francisco do Glória e Fervedouro. Nas Minas Gerais. BR-116, ela mesma, Rio Bahia. Rodovia Santos Dumont.